Fala galera, aqui é o Diego Silva para mais uma lição da série Autoliderança. O título da nossa lição de hoje é: quem pega atalho acaba ficando no meio do caminho. O que eu quero conversar com vocês hoje são as principais ferramentas para que a gente alcance o sucesso. E essas ferramentas são os nossos dons ou habilidades e caráter. Habilidade e caráter. E para a gente poder começar a conversar desse tema, eu queria trazer alguns exemplos que a gente vivencia na nossa sociedade, na nossa vida constantemente. Quem aí nunca ouviu falar de um artista, de um jogador de futebol famoso na sua área de atuação, que quando investigado em outras áreas de sua vida, descobre-se que ele, na verdade, é um desastre completo, apesar de ser reconhecidamente um bom ator ou um bom jogador de futebol. Ou quem nunca ouviu a história de um milionário que ganhou dinheiro na Mega Sena e que pouco tempo depois estava quebrado, falido e talvez com mais dívidas do que quando ele ganhou aí a sua fortuna. Ou eu me lembro do meu professor de história que falava sobre a teoria das trocas de países. Ele dava o exemplo ele dizia que se você pegasse aí a população dos japoneses, né, e transportasse de uma maneira milagrosa aqui para o Brasil e transportasse os brasileiros para o Japão, em 20 anos os brasileiros teriam quebrado o Japão e em 20 anos os japoneses teriam tornado o Brasil aí possivelmente na maior potência do mundo. O que isso tem a ver com caráter e com habilidade? Veja, as habilidades são algo que são itens, são ferramentas que Deus deu para mim e deu para você assim que nós nascemos. O caráter, diferente. O caráter é algo que nós construímos a partir do nosso interior durante a nossa vida. O caráter é um fim em si mesmo. As habilidades, os dons, os talentos são um meio para nós alcançarmos um fim. Eu não sei se você lembra da lição 1, mas nós falamos lá do caráter. E o caráter ele é formado por valores essenciais, pela nossa disciplina, o nosso domínio próprio, a nossa identidade em Cristo e o nosso equilíbrio emocional. Não sei se você lembra disso, e todas essas coisas são adquiridas no decorrer da nossa vida. As habilidades são presentes que Deus deu para nós para que nós pudéssemos servir aqueles que estão ao nosso redor. E nós, como líderes, nós precisamos alcançar lugares proeminentes, sim, mas não somente por conta das nossas habilidades e dos nossos dons, mas sobretudo por causa do nosso caráter. E veja que interessante. O talento, os dons, as habilidades, elas podem até conduzir você e eu a um lugar de glória, a um lugar no topo. Mas somente o caráter consegue fazer com que nós nos mantenhamos nesse lugar, nesse topo, na altura. Entende a importância de nós equilibrarmos e termos um bom gasto de energia, tanto nas nossas habilidades, nos nossos dons, como no nosso caráter? O que a Bíblia diz sobre isso? Em Salmo capítulo 15, no livro de Salmos, no capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: vamos ver o que Deus fala acerca do nosso caráter, o que está dentro de nós e das nossas habilidades. Veja só. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esse versículo, essa porção pequena da palavra, tão eloquente, ela nos dá uma direção. E algo muito poderoso sobressai da palavra. Deus, Ele está muito mais preocupado e Ele se importa muito mais com quem você é do que com aquilo que você pode fazer com as suas habilidades, com seus dons e talentos. Mesmo porque tudo isso, os talentos e habilidades, foi Ele mesmo que deu para você desde quando você nasceu e veio a esse mundo. Agora, isso significa então que eu não devo gastar energia com as minhas habilidades, deixar ela para lá e me concentrar no meu caráter?
Não. Isso significa que nós devemos equilibrar os nossos esforços com os nossos talentos, com as nossas habilidades, mas também com o nosso caráter. O problema é que hoje, quando nós olhamos para as pessoas proeminentes que alcançaram alguma coisa, ou até mesmo são líderes, o que a gente percebe é que eles têm investido muito mais naquilo que aparentemente é recompensador, aquilo que atrai as pessoas. Eles têm investido somente nos talentos, nas habilidades e deixado o caráter de lado. E é por isso, e é bem por isso, que o título da nossa lição de hoje é essa: quem pega atalho acaba ficando no meio do caminho. Porque quando você investe as suas energias somente nos seus talentos, nas suas habilidades, cedo ou tarde, pela falta de caráter, você vai ficar no meio da estrada. Entende a importância de nós equilibrarmos as nossas forças para poder trabalhar o nosso caráter, a nossa identidade, os nossos valores centrais, o nosso equilíbrio emocional. E também as habilidades. Deus fez você único, com peculiaridades, com habilidades únicas que só você tem. Então aproveite e trabalhe nos seus dons, nos seus talentos, mas não se esqueça jamais, jamais do seu caráter, porque Deus dá muito mais valor para aquilo que você é, para a construção que você faz da sua própria pessoa. Ele valoriza isso muito mais do que as suas próprias habilidades. Se você quer ser alguém de sucesso, um líder de sucesso, lembre-se disso. De um lado da mão, você tem as suas habilidades. Do outro, você tem um caráter. Do contrário, você vai ficar no meio do caminho. Deus abençoe você. A gente se vê na próxima lição sobre autoliderança. E Jesus é o Senhor.